Fala galera, estou eu aqui de novo para mais um vídeo e é claro para falar de mais uma ferramenta. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse carinha aqui. Esse que é o refilador de fita de borda. Gente, essa é uma ferramenta bastante versátil que tem vários modelos disponíveis aí na internet e eu resolvi falar dessa ferramenta hoje, principalmente porque nós temos um vídeo no canal que foi postado há alguns meses atrás sobre como colar a fita de borda, sobre como dar o acabamento na fita de borda na sua peça em MDF, se você não tiver uma coladeira de borda, não tiver uma ferramenta maior, elétrica para te ajudar. Como é que você faz isso manualmente? E essa ferramenta aqui é um ótimo complemento para aquilo que eu falei no outro vídeo, tá certo? Eu vou falar de alguns detalhes, algumas características desse refilador, né, dessa ferramenta. Vou mostrar algumas formas de uso, falar algumas coisas que não devem ser feitas com essa ferramenta aqui, mas se você não viu o outro vídeo que eu mencionei, acessa o vídeo, tá? Assista, mas antes veja esse vídeo todinho aqui, depois você vai para o outro, tá certo? Então vamos lá. Gente, refilador de fita de borda, desculpa, nada mais é do que uma plaina, tá? É uma plaina manual que você vai utilizar para aparar as bordas da sua fita e poder fazer o seu acabamento. Eu particularmente gosto bastante desse modelo aqui, exatamente porque ele faz um lado da peça de cada vez. E eu já vou mostrar isso para vocês. Tem alguns modelos que você faz os dois lados ao mesmo tempo, mas ele tem uma limitação. Vai chegar a um certo ponto em que você não vai conseguir cortar. É claro que essa limitação permite que você faça cortes de peças muito largas e tal, mas esse aqui não te limita. Se você precisar cortar uma peça que tem 100 km de largura, você vai cortar um lado, depois você vai cortar o outro com ele, porque ele se adequa a isso. Você corta um lado de cada vez, apoiando, tá? É uma peça muito leve, prática, mas ao mesmo tempo bem reforçada. É feita com um plástico bem resistente, a grande maioria deles é. Esse plástico aqui lembra aquele plástico que é utilizado para fazer tábua de corte e cabo de algumas facas. Então ele é um material bem resistente, bem firme, ao mesmo tempo bem liso e por causa disso ele não danifica a chapa de MDF que você está utilizando, tá? Eu vou mostrar de pertinho para vocês aqui de novo alguns detalhes importantes dessa ferramenta. Primeiro, por não ser uma ferramenta muito grande, uma pessoa segura facilmente, mesmo se tiver uma mão pequena, uma mão grande, você facilmente segura, ele é confortável e você consegue trabalhar com as duas mãos, independente de você ser destro, canhoto, tanto faz, isso não tem nenhuma influência. Principalmente porque a lâmina principal dele, que é essa que está aqui em cima, ela corta dos dois lados. Você pode passar ele de um lado, passar ele do outro, que fica legal. E eu falei lâmina principal porque aqui na parte de baixo dele tem uma outra lâmina, só que ela tem uma função diferente. Essa é uma lâmina para quebrar canto. E isso é uma outra coisa legal que eu vou falar para vocês também dessa ferramenta. Bom, gente, como eu falei, ela é uma plaina, né? Então eu vou ter que apoiar e trabalhar com ele certinho. Uma coisa bem legal, vou mostrar aqui na mesa por enquanto para vocês, ó. Enquanto você estiver trabalhando com ele, é que você apoie ele exatamente, vou colocar de ladinho aqui, ó. A barriga dele aqui, a face inferior dele, tem que estar bem apoiada na peça, de forma que quando você movimentar, apenas a lâmina acompanhe a beiradinha da fita cortando. Não faça movimentos assim, erguendo, entortando, porque dessa forma você corre o risco dessa sua lâmina aqui pegar na beirada da peça, você pode danificar, você pode fazer um corte na parte aqui revestida da sua peça e não é isso que você está querendo, você quer que a tua peça fique bonita, tá? Um outro fator interessante sobre essa ferramenta é exatamente essa lâmina quebra-canto. Esse refilador, ele é utilizado para as fitas comuns, que tem geralmente 0,4 milímetros de espessura, fitas mais grossas até chegando a 2 milímetros de espessura. Então ele corta de 0,4 até 2 milímetros. As fitas de 2 milímetros normalmente elas não são de PVC, elas são de ABS, elas são fitas mais duras, né? Mas ele corta perfeitinho sem danificar.
E é aí que entra a importância desse quebra-canto aqui. O quebra-canto, gente, é exatamente para que você faça o acabamento na beirada aqui. Essa mesa aqui, inclusive, tem um acabamento em ABS. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada de pertinho aqui para perceber essa beirada mais arredondadinha, tá vendo aqui? Ela é feita quando eu corro a minha peça aqui e ele vai desbastando essa beiradinha. Mas aí nós temos uma coisa bem importante, tá? Para fitas mais finas que 1 milímetro, essa parte aqui dessa ferramenta não deve ser utilizada. Ela só é utilizada para fitas de 1 milímetro para cima, 1,5, 2. Se você tentar passar em fitas mais finas, você corre o sério risco de danificar a sua peça. Porque como vocês podem observar, a gente tem aqui um arco um pouco grande, tá vendo? Mesmo que se você inverter, que ela tem o outro lado aqui, que é exatamente para isso, que ele tem uma regulagem um pouco menor, ele ainda assim pode danificar a tua peça. Então, não usem em fitas mais finas que 1 milímetro. Isso vai estragar a tua peça muito provavelmente, tá? Agora, o outro lado aqui, que é o lado da lâmina para corte da fita, esse você pode ficar à vontade para utilizar em fita de 0,4 até 2 milímetros sem ter qualquer problema. Ele vai cortar e vai cortar tranquilo. O uso dele é muito simples. Observem que ele tem uma peça circular aqui na parte de baixo. Ela vai funcionar como se fosse um rolamento. Na verdade, ela não gira, mas ela funciona como se fosse um rolamento de apoio. No momento em que você apoiar ele aqui na tua peça, você encosta essa peça redonda e traz ele no sentido em que você quer cortar a fita. Sempre mantendo essa parte redonda encostada e a peça, o corpo aqui da tua ferramenta, todo apoiado na peça que você vai cortar, certo? Bom, não estou falando muito de detalhes aqui da fita e tudo mais, porque isso eu já falei no outro vídeo, mas ainda assim eu vou acabar mostrando alguns detalhes e comentando a hora que eu for utilizar ele como exemplo. E por falar nisso, vamos para o exemplo. Bom, eu tenho aqui uma peça que eu preparei, né, para que a gente pudesse demonstrar a aplicação e o uso aqui do refilador. Essa peça é uma peça de MDF de 18 milímetros de espessura e ela está com uma fita de 22 milímetros colada aqui em L, dessa forma aqui, fazendo o contorno da peça. Eu vou fazer a demonstração para vocês aqui, correndo. Eu colei a fita em L propositalmente aqui para mostrar que você não precisa parar quando chegar no canto, porque ele faz a curva do mesmo jeito. Inclusive, ele é ótimo para fazer curvas, tanto externas quanto internas, desde que essa parte circular dele aqui caiba no local onde... Esse aqui, por exemplo, ele não daria certo, porque ele não vai entrar, tá? Mas a curva externa, ó, ele faz perfeitinho, sem nenhum problema. Corta retinho, bonitinho, sem danificar a tua peça. Então, sem mais conversa, vamos aqui para a peça que eu preparei, tá certo? Então vamos lá, ferramenta na mão, peça na mesa, vamos fazer o corte. Gente, nós temos aqui a beiradinha da fita que você pode só apoiar ele aqui, ó, e fazer o primeiro movimento que ele já faz o corte da fita para você, observem, tá? Ou, se você quiser, você pode utilizar um estilete, uma lâmina de estilete para fazer o corte dessa pecinha aqui, assim. Tanto faz, ok? Mas vamos lá, seguindo. Apoio então ele todinho na minha peça e encosto a parte circular dele na borda da peça que eu vou cortar. Olha só. Como eu falei, ele funciona como uma plana, ó. Posso trabalhar com uma mão só, ok? Faço o contorno da peça, deslizo até o final e tá cortado. Olha só, excessozinho de cola que vai sair a hora que a gente passar a lima aqui para acabamento. E como vocês podem perceber, ele corta bonitinho. Bom, gente, eu tô tirando aqui esse excessozinho de cola para poder mostrar isso aqui para vocês, ó. Observem como ele corta bem rente, mas ele deixa uma leve beiradinha aqui para que você possa fazer o acabamento depois passando a lima e passando uma lixinha para dar uma polida na borda. Ele fez o canto aqui, ó, bonitinho, sem danificar a peça, tá vendo? Cortou exatamente fazendo
o movimento que eu disse para vocês. Eu apoiei a parte inferior dele aqui na peça todinho, encostei a parte circular na beirada e com a mão eu fui puxando até o final da peça. Tem algumas coisas importantes para serem ditas aqui sobre o uso dessa ferramenta, tá, gente? Primeiro, se você não tem muita firmeza, não tem muita confiança, ou vai trabalhar pela primeira vez com ela, é fundamental que a sua peça esteja presa à sua mesa, à sua bancada onde você vai cortar, para que você possa segurar com a mão, apoiando direitinho e trazer com a outra. Se você já tem um pouco mais de liberdade, como eu mostrei aqui, você consegue trazer com uma mão só e fazer o corte sem nenhum sofrimento, tá? Uma outra coisa bem legal, ele já está em uso há 1 ano e meio, essa mesma peça. Como vocês podem ver que a lâmina já está um pouco gasta aqui na parte de baixo, mas ainda está cortando muito bem, está bem afiada. Não fiz a afiação dela, embora ela seja possível de ser afiada novamente. E quando eu comprei, a pessoa que me vendeu me disse que é possível encontrar facilmente lâmina para substituição. Eu ainda não procurei, porque não precisei fazer isso, mas eu acredito que seja assim, porque normalmente quando a gente precisa de lâmina para plana, faca, estilete, de um modo geral, não costuma dar trabalho para encontrar, tá certo? Bom, gente, para que falar dessa ferramenta? Para que mencionar se hoje nós temos as coladeiras de borda, nós temos filetadeira, que é uma outra coisa que em breve eu vou mostrar aqui no canal para vocês, a filetadeira das fitas de borda, né? Bom, a coladeira de fita de borda, ela é uma ferramenta relativamente cara, né? Você não vai encontrar boas coladeiras por menos de 4, 5, 6, 7 mil reais. Uma ferramenta dessa custa menos de 200, 140, às vezes 100, dependendo do modelo, 60 reais você consegue comprar hoje na internet bem fácil, tá? Outra coisa importante, eu consegui fazer um trabalho aqui com uma peça pequena em cima de uma mesa. Coloco e faço o corte. Se eu quisesse colocar em cima dessa mesa aqui uma peça com 2,5 metros de comprimento por 2 metros de largura, 1,5 metros de largura, seja lá a largura, eu conseguiria fazer o trabalho da mesma forma com ela, porque a peça estaria apoiada aqui. Para trabalhar na coladeira de borda, vocês sabem, como qualquer outra ferramenta, embora ela não seja grande, você precisa ter um espaço adequado, a instalação elétrica para ela ali, espaço para poder correr as peças em cima. É evidente que é muito legal você ter uma ferramenta dessa, mas nem todo mundo está aí com uma grana legal para comprar. Então, se você quer continuar fazendo os seus trabalhos, quer fazer os cortes das fitas de bordas com um pouco mais de tranquilidade, agilidade, eu indico comprar um refilador de fita de borda, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que ainda não viu o vídeo sobre como colar a fita de forma fácil, assista, tá aqui no nosso canal, bem fácil para ser acessado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e lembra, aciona o sininho para poder ser avisado quando chegar um novo vídeo aí. E compartilhe o vídeo com seus amigos, tá certo? Até mais, galera!